Olá, Gustavo. Oi. Estou aqui como editora na Alma dos Livros. Vamos lançar agora o teu livro, daqui a 2 semanas. Sim. E eu tinha aqui algumas perguntas para te fazer, com o intuito de tentar desconstruir um bocadinho a imagem que ao longo dos últimos anos se veio a consolidar à tua volta. Por isso gostava que tu, para começar, me dissesses o que é que tu achas que as pessoas não sabem sobre ti. Ou seja, só para dar um exemplo, podemos saber através da tua biografia no livro que foste coreógrafo. Eu acho que isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Que mais destas coisas é que as pessoas não fazem ideia sobre ti? Bom, para já, dizer que está a ser uma viagem ótima fazê-la convosco. Está aqui também o Ricardo, não aparece, que é mais envergonhado, mas está aí também. Está a ser uma viagem muito, muito interessante e, para mim, absolutamente memorável. Ficará na memória, de facto, porque este é um livro que, por pouco ia ficando órfão, não é? Digamos que eu sou o pai porque sou o autor, mas depois precisava de uma mãe, que era uma editora, e, de facto, não estava a conseguir, e, de repente, há uma luz que se dá, aí eu conheço o Ricardo, e o Ricardo, sem me conhecer de lado nenhum, decide apostar, e então por isso está a haver esta conversa, e por isso vamos ter o livro na rua. Portanto, para mim é memorável, porque se não fosse aqui com a Alma dos Livros, porventura eu teria que fazer um caminho diferente, talvez uma edição de autor, que não é a mesma coisa, e acho que um autor como eu, com tantos livros publicados, merece uma casa, e neste caso específico encontrei mesmo uma casa. Obrigada pela parte que nos é toca. mesmo muito saboroso isso. Então, em relação àquilo que as pessoas sabem a meu respeito, sabem pouco ou nada, não é? Porque nós não conhecemos as pessoas por aquilo que ouvimos falar delas. E nem conhecemos as pessoas por aquilo que vimos delas numa televisão, por exemplo. Nem conhecemos as pessoas, ou não podemos ter uma ideia formada com uma base sustentável sobre quais são os valores da pessoa, quais são as suas ideologias, quais são as suas máximas de vida, os seus princípios, a forma como atua, porque lemos alguma coisa ou porque alguém opinou sobre nós. Portanto, isso não é de facto conhecer a pessoa, embora nós vivamos numa sociedade tão superficial, onde todos acham que sabem tudo sobre todos, esquecendo-se que não sabem nada sobre eles próprios. E esse é um dos principais problemas da nossa sociedade, e é por isso que ela é tão doente, é porque opinamos sobre todos, e enquanto o fazemos não dedicamos tempo a saber quem somos, ok? Mas às vezes parece que dá mais trabalho a pessoa questionar, ir um bocadinho mais a fundo. É muito mais fácil às vezes ir com a corrente, eles estão todos a dizer isto, também vou dizer. Sim. As pessoas também não perdem muito tempo a tentar perceber um bocadinho quem é a pessoa que está do outro lado. Sim, e escuta, e esse não é um problema meu. Eu dou realmente e verdadeiramente muito pouca importância àquilo que pensam, falam ou escrevem sobre mim, por uma questão muito simples, é porque eu sei quem sou. E isso é um trunfo inacreditável. Eu há vários anos escrevi num dos meus livros, talvez penso que no AMA, talvez. Escrevi só nessa altura, mas já vivo assim há muitos anos, até antes do AMAT, em que eu nunca me deslumbro quando falam bem de mim, nem nunca me sinto atacado quando falam mal. E isso demonstra uma coisa, demonstra que eu sei quem eu sou. Portanto, é importante nós termos a noção de que no mundo, este mundo contemporâneo, a nossa atualidade enquanto humanidade, onde somos regidos por medo, culpa e uma profunda obediência, é normal que existam pessoas que estão tão frustradas com a vida delas, estão tão perdidas, que se sentem um pouco melhor quando fuzilam outras. Então esse passou a ser o modus operandi dessas pessoas. Já que eu estou como estou, vou propagar essa energia. E isso é uma coisa que não me afeta. Houve coisas que já me afetaram, naturalmente, porque já é tudo um processo de crescimento, é um processo evolutivo, mesmo em relação a mim. Houve momentos em que eu me senti injustiçado, houve momentos em que eu me senti
magoado, houve alturas em que eu senti que não merecia, houve alturas em que me assustei, já houve alturas em que me assustei. Choraste? Não, nunca. Agora, quando ameaçam de morte, por exemplo, a mim e na altura ao meu cão, porque eu ainda não era pai, na altura, o teor de certas mensagens, aquilo criava ali assustava um pouco. Hoje em dia já não assustaria, mas isso tem a ver também com a minha própria formação. Eu estou em formação, estou em crescimento, estou em evolução. Estamos todos, não é? Estamos todos, exatamente. Embora muitos, infelizmente, pensem que, tendo em conta a idade que já têm, 30, 40, 50, 60 anos, se não mudaram até ali já não mudam mais. Isso é um problema que transcende muito mais do que a própria existência dessas pessoas. Isso é um problema para a humanidade, é um problema para a consciência global. Mas pronto, se as pessoas são livres para escolherem ficar exatamente onde estão. Claro. Então, isso é uma coisa que hoje em dia não me afeta e eu sei, sabendo sempre que este livro que vamos publicar agora é um livro que vai trazer, que vai levantar muitas... vai tocar em muitas pessoas perdidas e que vão querer ripostar e que vão querer fazer mal, ameaçar e que vão querer gozar, ironizar, mas eu não nasci preparado para isso, mas eu tive uma pessoa que me preparou para isso, que foi a minha mãe. E portanto... Okay. Mas fala-me um bocadinho sobre essa parte mais invisível do Gustavo. Mais? Mais invisível. Ou seja, foste bailarino, de onde é que tu vieste? Como é que foi a tua chegada à televisão, por exemplo? Eu, como muitos, infelizmente, vim de uma família completamente estruturada, assente em medos, culpas e violência e abandono. Portanto, são 4 forças muito fortes. Muito duras. Muito duras, sim, mas eu não sou um coitadinho. Nunca vivi como um coitadinho, jamais. Mas assim como eu, muitas crianças chegam ao mundo e o primeiro cenário com que se deparam, onde têm de crescer e formar-se enquanto homens e mulheres, é precisamente este desconsolo, digamos assim. Mas isso faz tudo parte de pilares, de boias que nós nos podemos agarrar para nos construirmos. E eu, em vez de me agarrar a isso e queixar-me, ou enverdar por maus caminhos, ou por dependências, ou repetir sempre os mesmos padrões. Eu decidi que não faz sentido eu ter nascido para ser como estas pessoas, ou para fazer o que elas fazem, ou para não fazer o que elas não fazem. Percebes? Então... Como é que deste a volta a isso? Eu dei a volta a isso através... A dança salvou-me, em primeira instância. Eu comecei a dançar aos 17 anos. Aos 17 anos foi a primeira vez que eu senti que era bom a fazer alguma coisa, porque até aí eu era o culpado de tudo o que acontecia de mal lá em casa. Sempre fui. É muito complicado para um homem que já não tem a referência do pai por perto, para um rapaz que não tem a referência do pai, aprender a ser homem. Não há referências, não é? Então, tendo em conta que depois ainda havia violência, ainda havia medos e ainda havia culpas, a minha formação enquanto homem, e é por isso que eu digo isto há muito tempo, e foi o meu próprio pai que me disse isto há vários anos atrás, que eu sou um self-made man. Ou seja, eu fiz-me de facto sozinho. Então a dança veio salvar-me. A dança veio mostrar-me, não, eu sou bom a fazer alguma coisa, e de facto era muito bom. Como tu falaste há pouco, eu e o meu grupo fomos campeões do mundo em Los Angeles em 2001, fui campeão nacional como coreógrafo em 2002, mas muito mais do que esses títulos, porque isso é só a meta. O caminho é que foi de veras interessante. Mas é recompensador. Eu dei aulas a centenas, eu formei centenas e centenas de bailarinos neste país, na altura. E esse é que é um caminho extraordinário. Eu desisti do meu curso superior a meio do 5º ano da faculdade. Quantas pessoas o fazem? Faltavam-me 6 meses para acabar o curso superior, um curso numa faculdade privada, que o meu pai pagava, e eu sempre lhe agradeci isso, mas eu, a partir do momento em que senti que havia uma coisa maior para mim, maior, quando digo maior não é em termos de dimensão física, é em termos de dimensão do coração. Quando eu senti isso, eu abandonei o caminho que estava a fazer e que era suposto concluí-lo para me dedicar à dança, que era o meu grande sonho, onde estava a minha grande paixão. Há um caminho que é sempre suposto, não é? Há um caminho que é sempre suposto. E esse caminho não é difícil. É nascer, ser igual aos outros, tirar um curso superior, casar, ter filhos,
trabalhar a vida inteira, morrer. O caminho não é o que se quer, o que querem para nós não é muito diferente disto, ok? Pronto, e eu abdiquei de uma curso superior a meio do quinto ano da faculdade. Faltavam-me 6 meses para ter o canudo. E aí foi a primeira vez que eu senti, e vem tocar muito no tema deste livro, que eu era um homem livre. Porque toda a gente se virou contra mim. O que é normal. É absolutamente legítimo. Quer dizer, se me puser na pele deles, eu consigo encontrar legitimidade quando eles diziam, Gustavo, mas faltam só 6 meses, porque é que não esperas? E quando as pessoas dizem isso, eu fico com a sensação que as pessoas não sabem o que é um sonho. O sonho não pode esperar. Se ele está a palpitar dentro de ti, ele tem que ser vivido agora. Tens de começar a construí-lo agora, a criá-lo agora, a vivê-lo agora. Então eu fui... Entregaste à dança. Entreguei-me à dança e abandonei tudo e nunca acabarei esse curso superior, nunca, não preciso, já não o sinto. E da dança depois fiz um caminho, como falei, incrível, não com os títulos, mas com o caminho, com aqueles miúdos e com aquelas miúdas todas, foi um caminho incrível. Foi o canal de muita gente se libertar. Foi o canal de muita gente perceber que também eles eram bons a fazer alguma coisa, como eu tinha descoberto aos 17 anos de idade. E eu acho que esse é muito o nosso papel. Nós temos que ser despertadores, exemplares através da nossa verdade, daquilo que nos move, daquilo que nos apaixona. E eu sou muito assim. E depois houve uma altura na dança em que eu tive lesões graves nos ombros, tive para dançar e aí o meu mundo ruiu. Foi o primeiro grande choque da minha vida. Que idade tinhas na altura? Eu dancei como profissional talvez uns 8 anos, devia ter para aí 26, qualquer desse género. E esse foi o primeiro grande choque da minha vida, foi quando o meu médico me disse, Gustavo, eu posso continuar a dar-te injeções nos ombros todas as semanas, mas isso só vai passar quando tu parares. Isso é muito forte. Então, todas aquelas pessoas que me diziam, és maluco, como é que vais viver da dança, dança é para maricas, como é que vais ter uma família como bailarino, todas essas vozes renasceram das cinzas em busca de razão. Não te avisei, porque é que nunca me dás ouvidos? Escuta, comigo isso não pode acontecer. Eu acredito que isso possa acontecer com muita gente, comigo isso não acontece. Questionaste essas opiniões? Não, eu não questionei, eu erradiquei essas pessoas da minha vida. Familiares, inclusivamente. Nós não podemos estar no fundo do poço e aceitar que nos pontapeiem para terem razão. Isso não pode acontecer. Então, essas pessoas todas que quiseram ter razão passado aqueles anos todos, saíram todas da minha vida. E essa é outra mensagem que é importante deixar às pessoas. Ou pelo menos para as pessoas me conhecerem. Eu é que escolho as pessoas que estão à minha volta. Não são as pessoas que me escolhem a mim. Eu é que escolho. Eu é que escolho com quem eu quero fazer o caminho. Essa é uma característica muito vincada minha. Eu estou com quem eu quero e quando eu deixar de querer, porque deixo de sentir, eu deixo de estar. Não há apegos, não há medos, não há nada. Se eu deixo de sentir, eu deixo de estar. E essa é uma característica minha de há largos anos, esta parte. Sabes porquê? Porque a minha mãe que esteve casada com um homem, que era um homem bestial, enquanto pai, digamos, não era o meu pai, mas para mim foi um homem bestial, mas ela nunca o amou enquanto marido. Ela ficou com ele durante 30 anos. E eu vivi debaixo desse inferno. Portanto, eu sei o que é as pessoas se manterem com quem já não querem estar por conforto dos outros ou porque socialmente é mais correto se mantiverem. Então, como eu tenho essa aprendizagem bem viva... Quiseste fazer diferente? Tenho que fazer diferente. Ok. Por isso é que vim, não é? Eu não vim para ser igual, eu vim para melhorar. Assim como os meus filhos vêm para melhorar o que é o pai também. Isto só faz sentido se nós olharmos para a vida como uma questão evolutiva. Okay? Os meus filhos atingiram patamares que eu nunca lá chegarei. Mas eles atingiram porquê? Porque eles terão a base do pai, mais todo o potencial deles. Mas se calhar essa história toda, a tua história, contribuiu para esta tua filosofia de não obedecer, para poder escolher, não é? Certo. Sim. Escuta, nós numa sociedade onde a obediência é tão reverenciada... Ou seja, tu viste pessoas a conformarem-se com... Eu vi tudo. Situações desfavoráveis, não é? Digamos assim, e em vez de seguires esse padrão, isso deu-te uma visão de liberdade. Exato, boa. De escolha. Isso mesmo. De liberdade, é isso. Eu posso escolher, tenho a liberdade de escolher não ir por aqui, não ser como eles. E tu tentaste alguma vez abordar a tua mãe nessa situação? Sempre. Tentar fazê-la ver que ela tinha outras opções? A minha mãe, o meu pai, o homem que estava com a minha mãe, fui eu que
O homem que estava com a minha mãe, ele veio com um assunto para mim, ele nem sequer falava com os filhos dele, que já eram nascidos quando ele se casou com a minha mãe, assim como eu também já era nascido quando ela se casou com ele. Ele é que veio ter uma conversa comigo e dizer assim: "Ó Gu, aconteceu isto na minha vida, o que é que achas que eu devo fazer?" Eu digo: "O que é que tu sentes?" "Eu acho que devo ir." "Então vai, meu, vai. Quando fores, falas com a minha mãe." Portanto, ou seja, eu quero que as pessoas, eu desejo que as pessoas, que isso não depende de mim, não tenho qualquer expectativa em relação a isso, mas eu desejo que as pessoas se encontrem. É isso. Assim como eu tive que me encontrar. Porque eu nasci e, alguns na minha educação, perdi-me fortemente e depois reencontrei-me. Então, aquilo que eu quando eu escrevo, quando eu palestro, quando eu estou, aquilo que eu pretendo é que as pessoas se reencontrem com elas. Mas isso às vezes pode parecer um ideal um bocadinho vago. Como é que tu podes aconselhar alguém que esteja nessa situação? Na prática, como é que se pode aplicar essa liberdade? No dia-a-dia? Verdade. Todas as pessoas sabem o que é melhor para elas. Todas sabem. Todas. Se perguntas a qualquer pessoa se é feliz com o marido ou com a mulher, essa pessoa vai dizer-te. Ela sabe. Ela pode não dizer-te, mas ela sabe. Se tem tesão por ele ou por ela, a pessoa sabe. Se vê uma vida juntos, a pessoa sabe. Se gosta do que faz profissionalmente, a pessoa sabe. Se gosta de onde vive, a pessoa sabe. Se os amigos que têm são bons ou são maus, se lhe potenciam ou castram, se lhe dão apoio ou se julgam, a pessoa sabe. Se a mãe ou o pai lhes fazem bem ou mal, a pessoa sabe. A pessoa sabe tudo. Então achas que é um bocadinho Verdade. um conformismo? Claro que é o conformismo. É o não me querer chatear, o que se passa hoje em dia com a porcaria da pandemia e com... É isso, as pessoas vão porque é mais fácil ir. É muito mais fácil. A linha da obediência nunca mais acaba. A linha da liberdade é curta. Tu és olhado por muitos. Muitos. Então, estes olhares de que uma fila que nunca mais acaba, olham para uns poucos, todos estes julgam, discriminam, censuram. Quem sai da linha? Claro. Censuram quem sai da linha. Claro, porque estes são capazes de fazer o que tu não és. É isso. Mas também admites que existam pessoas que gostam de estar nessa linha. Com certeza. Okay. Porque é mais fácil. Não, e pessoas que podem dizer que têm conhecimento ou que já questionaram, já investigaram e sentem-se confortáveis e seguros nessa linha. Em relação a esta questão da pandemia, por exemplo, se estão nessa linha, não questionaram nem investigaram. Comeram o que estava na televisão e na comunicação social. Se questionassem, se investigassem, já tinham saído. Não, hoje em dia, Sara, já não há como negar a verdade sobre a maior fraude de sempre da história da humanidade, que é aquela que aconteceu desde há 2 anos e meio até hoje em dia. A maior de sempre, porque é uma escala global. Não é uma guerra entre 2 países. Não é uma coisa que acontece num continente. É à escala planetária. É a maior fraude de sempre. Se questionares, se investigares, sais da linha da obediência e colocas-te na linha da liberdade. Mas agora, em relação ao teu livro, queria-te perguntar se público, leitores que tenham ideologias diferentes da tua, podem rever-se no livro, de alguma forma? Ou seja, uma ideologia diferente da verdade que está aí. Só vejo 2, não é? Ou uma ideologia da mentira ou a ideologia de uma outra verdade que seja pessoal e intransmissível de cada um. O que está aí é a verdade única do Gustavo, ou seja, mesmo muitos ativistas, muitas pessoas da resistência, revolucionários, porventura eles não se vão identificar com tudo o que está aí nesse livro, porque os textos são todos meus, o que está aí vem do meu coração, vem da minha cabeça, vem da minha pele, daquilo que eu sinto também. Portanto, isso é uma coisa muito, muito pessoal que eu partilho com o mundo. O livro começou a ser escrito no dia 16 de março e terminou no dia 7 de junho. Foram menos de 3 meses. Se eu acabasse de escrever o livro à data de hoje, em que estamos a fazer esta filmagem, muito mais coisa teria sido escrita. Porque já aconteceu muita coisa desde o dia 7 de junho, quando eu acabei de escrever. Muito mais informação já veio à superfície. Mas a tua verdade mantém-se. A minha verdade mantém-se e eu sublinhá-la-ia. Há uma coisa que para mim é muito importante na vida do ser humano, apesar de eu acreditar que as pessoas podem mudar de opinião quando o entenderem. Hoje quero me casar contigo para sempre e se amanhã já não for feliz contigo,
acabamos com isto, não é? Seguimos como amigos, não é? Tudo bem. Mas há uma coisa que para mim é muito importante, que é a coerência. E a coerência tem a ver, não é com aquilo que eu digo publicamente, a coerência tem a ver com aquilo que eu sinto. Eu hoje posso sentir uma coisa e amanhã posso sentir outra e eu tenho que ser coerente com aquilo que eu sinto, ou seja, coerente com a minha verdade. Portanto, Mas qual é a tua verdade? A minha verdade é de que eu, além de respeitar a minha intuição, respeitar as minhas vontades, sou um homem que nasci com o direito de ser livre. E que não há nenhum Estado, nenhum governo, nenhuma pessoa que me possa dar esse direito ou tirar esse direito. A liberdade é uma questão minha, pessoal, interna. Essa é a minha verdade. É por isso que neste livro está escrito que a tua verdade é a tua liberdade. Sempre que és verdadeiro, sempre que és de acordo com a tua intuição, sempre que respeitas as tuas vontades, que vais atrás dos teus sonhos, que estás com as pessoas que sabes que são melhores para ti, que fazes o que te apaixona, que estás onde queres estar, sempre que estás de acordo com a tua verdade, estás em liberdade. Uhum. E queria saber uma coisa. Diz-me. Aí há uns tempos atrás foste acusado de não respeitar a liberdade de imprensa. Uhum. Isso é verdade? O quê? Por causa da questão do Charlie Hebdo? Sim. Há uns bons tempos atrás, Sim. já. Isso é verdade para essas pessoas que o podem dizer. Para mim não é. Eu mantenho o mesmo princípio de coerência. As pessoas podem dizer tudo o que elas quiserem. São responsáveis por tudo aquilo que dizem. Foi isso que eu disse só. O que eu disse, e volto a dizer, que as pessoas que morreram naquela redação são corresponsáveis pela própria morte. São corresponsáveis. Aliás, eu disse isso, eu escrevi isso a quente na minha rede social, foi um burburinho inacreditável. Uma semana depois, o Papa diz a mesma coisa, e 15 dias depois, um dos diretores da Charlie Hebdo veio dizer precisamente a mesma coisa. Eles cavaram a própria sepultura. Portanto, eles são livres para o fazer. Naturalmente, são também responsáveis por todas as consequências que possam advir daí. Imagina, eu sou de um clube de futebol, vou para a claque do outro dizer que eles são, para não dizer outra palavra, são uma porcaria. Eu sou livre para dizer isto. O que me acontecer é corresponsabilidade minha. Eles agridem, mas eles agridem porque eu os agredi de outra forma. Fui, mas escuta, como também está escrito neste livro, hoje em dia o que é polémica é a verdade, já não é mentira. E quando tu vens para a frente, para a linha da frente com uma verdade, que é aquilo que tu sentes, sem dizer mal de ninguém, porque eu não acredito num ativismo revoltado ou num ativismo de vítimas, eu não gosto disso, não me identifico com essas pessoas. Então quando vais para a linha da frente com uma verdade, que é aquilo que tu sentes perante o que tu vês, claro que nunca pensei que aquilo fosse dessa polémica que deu, tive que me justificar à televisão. Foi muito interessante justificar-me à televisão, porque estavam 3 pessoas contra mim, inclusive um apresentador, que é uma pessoa com quem eu me dou bem. Estavam os 3 contra mim. Quando acabou a entrevista, estavam os 3 comigo. E tu sentiste algum arrependimento? Nunca. Do quê? Dizer a verdade? Nunca. Farias o mesmo? Sempre. Faria, e há bocadinho disso, quando fizeste essa pergunta, sublinhava-o. Sempre. Sem medo. Mas não esperavas as consequências? Não esperava as consequências, não esperava as ameaças, não esperava o impacto. Mas às vezes é importante que isso aconteça. Então só constróis novos caminhos depois de grandes rupturas. E essa partilha foi uma grande ruptura. Eu acredito que este livro também será uma grande ruptura. Vem por aí coisas muito boas e vem por aí desafios também, porque é um livro que ele foi escrito para despertar as pessoas para a importância de se amarem, de se respeitarem, para recordá-las de que a liberdade está dentro delas, mas também é um livro que vem com uma missão profundamente questionadora, agitadora, polémica, rasgativa, acusatória, e portanto naturalmente isso vai tocar em várias feridas de várias pessoas, vai ser uma ameaça para muita gente, uma ameaça ao conformismo delas, isso vai acontecer. Mas, por outro lado, pode levá-las a questionar situações que, se calhar, até hoje, ou até esse momento, nunca tinham pensado. Depende delas. Qual é o teu objetivo com o livro? O livro não tem a missão de salvar vidas. Eu não tenho essa capacidade, nem as minhas palavras. O livro é uma manifestação pessoal sobre o que é a liberdade para mim. É uma recordação, um lembrete para as pessoas acerca disso mesmo, de que a liberdade é um direito delas, pessoal e intransmissível,
Mas o livro não vem salvar vidas. Agora, é um livro que vem claramente, mas claramente, agitar. E existiram muitas pessoas que ao ler o livro dirão, nunca tinha pensado sobre isto. E outras dirão, este gajo só pode ser parvo. Ok? Então vai haver essa ruptura, vai haver essa discórdia, mas a verdade provoca isso mesmo. A mentira não. A mentira é que é uma questão flat. As pessoas são enganadas todos os dias através da comunicação social e é uma questão flat. As pessoas assumem aquilo como uma verdade sem questionarem, porque foram doutrinadas em crianças a acreditar na ciência, a acreditar na religião, a acreditar na medicina, sem nunca imaginarem que esses são 3 negócios inacreditáveis. A saúde é seguramente o negócio mais rentável de todos, a religião também é um negócio, a política é claramente um negócio, a comunicação social é um negócio. Portanto, nós somos doutrinados a acreditar numa coisa e depois é muito difícil sair daí, porque quando tu pões um pé fora daí, és automaticamente julgado, posto de parte, Mas ameaçado. por outro lado, podes tentar que as pessoas sejam empurradas da zona de conforto? O livro tem essa característica. O livro vai empurrar as pessoas porque vai fazê-las questionar. Agora, se elas saem ou não, eu não tenho nada a ver com isso, nem vou dormir melhor, nem pior se saírem ou se ficarem. Isso não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade, porque sou um homem livre, é colocar em papel o que eu sinto perante tudo o que eu vejo, perante tudo o que eu acredito, perante tudo o que eu sinto. E isso é o primeiro livro escrito em Portugal sobre o contraditório, o primeiro, e ficará na história. Ficará. E ler o livro também é uma escolha, não é? Ler o livro Obviamente. é uma escolha, naturalmente. A interpretação que dás para com o livro é uma escolha também. Mas isso são coisas que dependem dos outros. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu cumpri o meu papel. A Alma dos Livros cumpriu o papel dela enquanto editora, que foi levar o livro para as livrarias, para as pessoas. A partir daqui eu tenho o meu trabalho feito e a Alma dos Livros também tem o trabalho feito. O que as pessoas fazem com o livro ou não fazem é da responsabilidade delas. E tu és a favor daquela máxima de falem bem ou falem mal, o que interessa é falarem? Não. Isso faz sentido? Não. Eu não preciso que falem bem, nem preciso que falem mal. Como disse há bocadinho, eu não preciso que falem bem para me sentir reconhecido ou valorizado, nem preciso que falem mal porque não me sinto atingido. Eu não quero que falem sobre mim. Eu quero sim, ou gostava, que falassem sobre a liberdade. Isso sim. E isto pode parecer para muita gente. Escuta, a maior parte das pessoas conhecem como o querido. Além de eu ter um percurso em televisão já de vários anos, enquanto ator, e depois durante 10 anos, uma década, como apresentador do Querido Mudei a Casa, as pessoas conhecem-me como aí. As pessoas nem imaginam que este é o 14º livro. As pessoas nem imaginam o trabalho que eu tenho feito em termos de amor próprio, liberdade, neste país. As pessoas não imaginam. Portanto, quando as pessoas agora me ouvem falar sobre liberdade, acham que isto é uma coisa de... Nova. Moda. É uma modinha. Agora o Gustavo entrou na moda. Eu não tenho paciência para modas, eu não sigo modas, eu não tenho religião, não tenho partido político, não sigo modas nem tendências. Eu ando na linha da frente há muitos anos. Só que onde eu tinha reconhecimento era num programa chamado Querido Mudei a Casa. Mas eu ando na linha da frente há muitos anos. Fui o primeiro autor a escrever livros pessoal em série. Fui o primeiro autor a escrever livro declaradamente sobre amor próprio. Fui julgado como egocêntrico, egoísta, só pensava em mim. Sou o único autor a escrever romance espiritual. E agora sou o primeiro autor a escrever um livro sobre o contraditório, tudo o que tem acontecido no mundo dos últimos 2 anos e meio. Eu ando na linha da frente há muitos anos. Só que a visibilidade que eu tenho é num programa chamado Querido Mudei a Casa. Aliás, só agora, aos 45 anos, e às portas de publicar este livro, é que eu começo a ser reconhecido como escritor. Só agora. São 14 livros. São muitos anos já nisto. Mas porquê é que achas que isso aconteceu? Porque é que só agora é que existe esse reconhecimento? Porque a televisão é mais forte? A televisão é muito forte. A comunicação social é muito forte. A comunicação social, no que diz respeito à imagem que querem fazer da pessoa, ok? A comunicação social consegue que se ofereçam medalhas de honra e mérito a autênticos criminosos. Endeusam pessoas que são demónios. Que só fazem mal.
Mas em comunicação social consegue endeusar. A comunicação social é uma opinion maker, ou seja, eles dão às pessoas o que querem que as pessoas vejam em relação ao mundo e em relação a outras pessoas. Então, nos noticiários, porque é que 90% das notícias ou mais são notícias negativas? Achas que o mundo é 90% negativo? Claro que não. Eles só mostram aquilo que querem que as pessoas vejam acerca do mundo, para acreditarem que o mundo é assim. E tu achas que isso aconteceu contigo? De alguma forma? Com certeza, claro. Porque se eu ando na linha da frente, sou uma ameaça. Vamos gozar com este gajo, vamos ironizar com este gajo, vamos descredibilizá-lo, vamos chamá-lo de teórico da conspiração, vamos dizer que o gajo é um gajo de modas, que ele é um vendedor de banha da cobra. Como é que é viver com isso? Com esse rótulo? Tranquilo. Por isso é que eu continuo a escrever. Por Não isso é te que eu continuo a incomoda? falar. Por isso é que eu continuo na linha da frente. Se isto me incomodasse, eu já tinha parado. Se eu escrevesse para vender livros, já tinha parado há muitos anos. Porque é de facto que eu vendi alguns dos livros que venderam mais em Portugal nesta área, mas escrevi alguns que foram os que venderam menos, não é? Se eu escrevesse para ganhar dinheiro, o tal banha da cobra, já tinha parado de escrever. Então, se não dá dinheiro, estou aqui a perder tempo para quê? Eu escrevo por missão. Missão. É a minha missão eu pôr em palavras e deixar escrito aquilo que eu sinto, aquilo em que eu acredito. Mas tu não sentes que existe algum bullying? Ou seja, em termos de fazer comédia ou humor, tu achas que há limites para o humor ou não? Escuta, Ou vale tudo? as pessoas são livres. São livres. Se há bullying, só haveria bullying se eu me sentisse atingido. Não me sentindo, para mim, não há bullying. Eu acho que há pessoas a fazer o trabalho delas. Há pessoas a fazer o Ainda trabalho... que esse trabalho seja investigar e saber tudo sobre uma pessoa para gozar com ela. Sim, ou não conhecer a pessoa, mas criar uma imagem à volta dela. E como tenho depois muitos seguidores, então, de repente, não é uma pessoa que pensa assim sobre mim, são milhares que pensam assim sobre mim. Então, o meu trabalho depois... É desconstruir isso? O meu trabalho é continuar. Sendo que essa desconstrução que tu falas leva muito mais tempo, porque eu não parto do zero, parto de negativos. Certo. Ok? Então demora muito mais tempo, mas isso é um trabalho de profunda humildade. Mas não te cansa? Não cansa porque eu estou alinhado com a minha missão. É muito maior. Eu terei sempre força para escrever, diga o que disserem. Porque eu nasci também para isso, estás a perceber? Isso é que verdadeiramente não me incomoda. Eu tenho... minha avó dizia... Como é que ela dizia? Ela dizia que tinha o coração maior do que a rotunda do Marquês de Pombal e a cabeça à prova de bala como o carro do Papa. Minha avó começa logo a chorar. Era uma mulher incrível. Eu fiquei com isso. Eu também tenho um coração muito grande. No meu coração, mesmo essas pessoas, elas cabem no meu coração. Cabem lá? Eu não tenho revolta nenhuma para com elas. Nenhuma. Elas estão a fazer o trabalho delas. E tenho a cabeça à prova de bala como o carro do Papa. Digam o que disserem. Amanhã estou a fazer o mesmo. Estou a defender os mesmos ideais. Estou na linha da frente pelo amor próprio e pela liberdade outra vez. Se for isso que eu sinta. Porque se eu deixar de sentir, se em algum momento eu deixar de sentir, eu deixo de fazer. Porque eu vou estar sempre em coerência com aquilo que eu sinto. Há bocado tocaste num ponto de amor próprio versus egocentrismo. Há diferenças nisso? Claro. Quais são? O amor próprio é uma viagem interior. O egocentrismo é uma viagem exterior. O amor próprio tu amas-te. O egocentrismo tu queres que te amem. São coisas completamente distintas. No amor próprio tu dependes de ti. No egocentrismo tu dependes que os outros gostem de ti. Ok? É o dia e a noite. Que estratégias é que tu criaste para lidar com esse burburinho todo à tua volta, intenso, na fase mais intensa? Estratégias. Tentaste acompanhar o que diziam? Nunca. Refugiaste? Não vejo televisão. Não ouço rádio. Houve uma altura em que ouvia uma rádio, gostava bastante, que me divertia bastante, até que ouvi uma locutora dessa rádio dizer que vacinar não é uma escolha, é uma obrigação. E quando eu ouço uma pessoa que está naquele cargo, a chegar a milhares de pessoas, dizer uma coisa destas, eu deixei de me interessar pelos valores daquela rádio. Eu não sou vacinado, tenho o maior respeito por quem é e por quem não é, mas não se pode coagir as pessoas dessa forma publicamente. Eu não mando a dizer para as pessoas não se vacinar.
Eu digo para as pessoas pesquisarem, questionarem e perceberem o que estão a fazer. Se informarem na informação real que já existe sobre o que é isso. Que não é o que nos venderam, mas não é mesmo. E hoje, mais do que nunca, há provas de que isso é verdade. Mas elas são sucessivas. Certo, mas tu sabes que existem muitas pessoas que seguem cegamente a ciência e para elas aquela é a verdade delas. Sabe? Tu respeitas isso? Eu respeito, claro que eu respeito, mas eu também posso até brincar com isso, não posso, também é permitido eu brincar com isso, não é? Não é só levar com as brincadeiras dos outros, não é? Então eu escrevi um texto há pouco tempo, acho que foi ontem, em que dizia que, e vou partilhar isso em breve, em que dizia que há uma raça de bois chamada Watusi, que são os bois com os maiores cornos que existem à face da Terra. E eu escrevi esse texto, que as pessoas que dependem da ciência para acreditar em tudo e mais alguma coisa, assemelham-se muito a algo que os bois Watusi têm na cabeça, porque elas são enganadas, traídas, todos os dias. Então há um par de chifres que lhes cresce na cabeça. São traídas constantemente. É importante nós percebermos... Pode haver um meio termo ou não? Isso, o meio termo é perceber que existe a ciência boa e a ciência má. Ok. Coisa que até há um bom tempo atrás não existia. A ciência trazia-nos coisas interessantíssimas e ainda traz. Mas é importante perceber que a ciência é um negócio altamente rentável, feito por homens. E se calhar dentro da ciência, desculpa interromper, dentro da ciência também cada um tentar perceber o que é que faz sentido para ela própria. Essa é a verdade dela, é isso mesmo, essa é a tua liberdade. É perante aquilo que te oferecem, perante aquilo que te mostram, questionar se isso faz sentido ou se isso não faz sentido. É importante perceber que a ciência hoje é altamente corruptível, porque é feita por homens que se vendem a troco de dinheiro. É importante perceber, e eu falo sobre isto várias vezes, porque a ciência está muito conectada, por exemplo, a uma instituição chamada Organização Mundial da Saúde, que todos olham para aquilo como endesam a Organização Mundial de Saúde, e é importante as pessoas perceberem que aquilo é uma instituição privada, não é pública. Privada, patrocinada pela Big Pharma, que é onde estão as maiores farmacêuticas do mundo, e pela família do querido Gates. Todos com altíssimos interesses, não na cura das pessoas, mas num genocídio, além de... Porque eles são criadores de vírus. O Covid-19 foi criado em laboratório, não é morcegos. A SIDA foi criada em laboratório, não é macacos, não é África. Foi criado em laboratório. Estes vírus são criados em laboratório. Está agendado. E claro que me podem chamar teórico da conspiração, que rotulam as pessoas, o sistema rotulou as pessoas assim para serem automaticamente descredibilizadas. É uma teoria da conspiração. E hoje em dia, digo a toda a gente, olha, se queres perceber o que se passa no mundo, convinha teres um amigo teórico da conspiração, para que ele te explique o que está a acontecer. Porque senão vais continuar a seguir o caminho para onde todos vão e que só vai dar um sítio, que é um precipício. Portanto, a ciência hoje tem altíssimos interesses, sobretudo a indústria farmacêutica. Não há adjetivos para classificar o que se faz. E eu digo, não é porque inventaram o Benuron que são nossos amigos. O próprio Benuron está cheio de químicos, está tudo cheio de químicos. Isto já vem desde os tempos de Rockefeller, há vários anos atrás, onde começou a fazer comprimidos com as substâncias do petróleo. Portanto, ou seja, nós andamos aqui a tomar asneirada atrás da asneirada, que promove e acelera ou retarda doenças conforme o interesse deles. Como é que não há cura para o cancro? Como é que não há? Não há, porque cada pessoa que tem um problema oncológico, desde o momento em que o tem até que morre, ou vive com ele para sempre, é uma avença para a indústria farmacêutica. A cura é muito menos rentável do que o tratamento. Tudo é dinheiro. A saúde é um grande negócio. E as pessoas têm que estar atentas que é muito importante não se fragilizarem ao ponto de ficarem doentes. E isso implica que reforce o sistema imunitário, não é só através de boa comida, onde eu aconselho claramente a deixarem de comer carne, porque está absolutamente manipulada, é um ponto fortíssimo de doença. Mas também é hidratarem-se bem, é comerem cada vez mais alimentos vindos da terra, mas de uma terra saudável, mas sobretudo, é que as pessoas, como diz este livro, percebam
que a liberdade delas é a imunidade delas. E para terem acesso à liberdade delas, têm que ser verdadeiras consigo mesmas. E quando tu vês milhares de pessoas a seguirem um caminho completamente oposto, isso, o que é que sentes? Respeito e compaixão. Não sinto nada de mau. Sinto compaixão. Compaixão não é pena, porque as pessoas seguem porque as pessoas querem. Mas sentes vontade de falar mais alto? Para fazê-las ver? Este livro, eventualmente, pode ser uma coisa, pode ter um sub-objetivo por aí relacionado com isso. Ou seja, eu ando aqui e a minha vida não... Escuta, nós temos dois tipos de liberdades, a pessoal e a coletiva. A pessoal eu já a tenho, eu não a vou perder. Levei muitos anos a conquistar a minha liberdade pessoal, a perceber que eu tinha o direito de pôr cá fora a minha verdade, sem medo, em relação a tudo. E que eu tinha o direito de escolha, que eu podia escolher tudo, o que eu quisesse. Fosse socialmente correto ou não fosse socialmente correto, aceito pela família ou não fosse aceito pela família. Eu tinha o direito de fazer isso tudo. Essa liberdade pessoal eu nunca mais a vou perder, eu estou um passo à frente. Eu luto por uma liberdade coletiva. Mesmo a daqueles que me julgam, que gozam comigo, que ironizam comigo, que me querem mal, eu luto também em nome da liberdade deles. É uma liberdade coletiva, é um passo à frente. Portanto, se tu me dizes que se eu tenho vontade de falar mais alto quando vejo tudo a seguir aquela linha, eventualmente sim, porque isso faz parte da liberdade coletiva. Eu gostava que essas pessoas acordassem, mas eu não tenho qualquer poder sobre elas. Eu tenho sim o poder de fazer chegar alguma coisa a elas. Um livro, uma mensagem, uma palestra, um abraço, uma conversa. Agora, não tenho o poder de mudá-las. Elas estão lá porque elas querem. Olha, mudando de assunto radicalmente, diz-me qual foi a decisão mais difícil que tiveste que tomar nos últimos tempos? A decisão mais difícil que eu tive de tomar? Bem, eu normalmente não fico sem palavras. Ou achas que todas elas foram mais ou menos de ânimo leve? Eu diria que haveria uma decisão difícil de tomar se eu fosse apegado a alguma coisa. Percebes? Percebo. Não sendo apegado... Ou se fosses decidir em contrário com aquilo que tu realmente querias. Por exemplo, imagina que eu queria muito escrever um livro sobre a liberdade, mas por medo... Ok. Não Essa faria. seria uma decisão difícil. Essa seria uma decisão porque iria contra a minha essência. Okay. Então Okay? tens a sorte, tens o privilégio tenho o de mérito, não ter tido... O mérito. E o mérito? Sim. De não ter tido uma decisão difícil para tomar. Eu acho, talvez a decisão mais difícil foi a decisão de aceitar que não viveria para sempre com os meus filhos. Ok? Mas isso não foi uma decisão minha. A minha decisão é posterior. É eu aceitar que não viveria para sempre, até a data em que eles depois fariam a vida deles, seguiriam o caminho deles. Essa foi talvez a decisão mais difícil. Foi aceitar que agora era assim. E está tudo bem. Está tudo apaziguado. Filhos? Tenho 2 filhos. E agora mais 2 que não são meus, Okay. que são da Mafalda. Agora de repente há 4 crianças. 4 crianças. Certo. Que idades é que têm? 8, 5, 4, 2,5. Desafiante. Bastante. Como é que tu és enquanto pai e educador? Eu sou exatamente como sou homem e enquanto sou escritor. Sou delicado e sou agitador. Os meus filhos sabem que têm a liberdade, eles vivem comigo de porta aberta. Vivem de porta aberta. Podem sujar os pés, sujar as mãos, podem comer terra, podem fazer o que eles quiserem. Depois, há uma altura em que eu digo assim, agora seguimos este caminho. Ok? Para ser bom para todos, para a energia de todos. O pai está cansado, ou o pai acha que é melhor assim, por algum motivo eu também sou pai deles, não é? Ou sou o orientador, digamos assim. Eles são mestres e eu oriento. Eles vieram-me recordar a minha criança interior. Vieram-me recordar, não que eu precisasse muito, mas há alturas em que é fundamental que eu posso pular, posso gritar, posso pedir 30 vezes a mesma coisa, porque quero muito aquela coisa. Sabes quando os putos querem? Pai, dá uma gelatina, pai, dá uma gelatina, pai, dá uma gelatina, 30 vezes. Já ouvi, ainda só vai na 7ª, depois ainda falta mais 20 ou 20 e tal. E isto, os miúdos vêm-nos ensinar isto.
que nós nunca devemos deixar de lutar por aquilo que nós queremos, nem que seja uma gelatina. Ok? Então eles vêm trazer, eles são mestres nesse sentido, eles vêm mostrar-nos o amor incondicional, digamos assim. Mas eu sou orientador. Mas que valores é que tu lhes tentas transmitir? Verdade, liberdade, confiança. Estes 3 para mim são fundamentais. Fundamentais. E atenção que nos dias de hoje é muito complicado arranjar putos confiantes. É muito complicado arranjar putos confiantes. E aquilo que eu faço questão de passar aos meus filhos é precisamente isso. Tens de confiar em ti. Não faz sentido dizeres que não és capaz ou que vais falhar. Se falhares, o pai está cá para te segurar. Tentas a seguir. Fazes como o pai. O pai, quando dançava e fazia inúmeros movimentos de breakdance, eu só saía daquele treino, naquele dia, depois de fazer aquele movimento bem. Nunca saía depois de fazer mal. Nunca. Eu queria ir para casa de consciência tranquila, a acreditar que eu era capaz, que eu conseguia. Se eu vou para casa a acreditar que não fui capaz, que não consegui, no próximo treino não vou conseguir outra vez. Então este é o trabalho que eu tenho com os meus filhos. Confiarem neles próprios. Serem sempre verdadeiros. Não mintam ao pai. Mesmo que o pai seja, de vez em quando, fortíssimo, nunca mintam ao pai. Porque o pai também nunca vos mente. Vocês não vão a lado nenhum se mentirem. Podem pensar que vão a algum lado de repente, mas logo a seguir já deixaram de ir. Se ligássemos agora para os teus filhos, como é que eles descreveriam o pai? Bem, o Salvador, que está quase a fazer 6 anos, no outro dia disse uma coisa mágica e emocionante, que eu espero que ele diga também à mãe e ao irmão, que foi: pai, és o amor da minha vida. Assim, do nada. Eu espero que ele diga isso também à mãe e ao irmão. Eles definiriam-me como uma pessoa brincalhona, um grande maluco, muito afetivo, muito, com a palavra amo-te fácil na boca, muito fácil, com grandes abraços, disciplinador. Quando é preciso apertar, apertamos, ok? Quando é preciso apertar as boundaries, as fronteiras, como disse, para um bem maior, que é a energia da casa, que é a energia da família. E, acima de tudo, eu acho que eles diriam que têm o melhor pai que podiam ter. Porque eu sinto que sou mesmo um grande, grande, grande pai. E tu tentas protegê-los do mundo lá fora? Não. Sobretudo das coisas que às vezes podem ir no carro, no rádio, ouvirem qualquer coisa sobre ti? Não. Eu não ouço rádio, portanto, só saber isso noutros carros. Isso pode acontecer. Vai chegar uma altura em que eles vão ter essa autonomia. E claro, e com a educação que lhes estou a dar, chegaram a casa e falaram comigo: ó pai, ouvi falar isto sobre ti. E o pai falará com eles. Não vale a pena. Preocupa-te isso? Não vale a pena proteger demasiadas crianças. Elas crescerão amorfas. O mundo lá fora não é para brincadeiras. Há que deixá-los cair, há que deixá-los errar, há que deixá-los falhar, há que largar-lhes a mão, há que deixá-los caminhar, há que deixá-los escolher. E tudo o que podemos fazer enquanto pais é estarmos aqui, de mão estendida, sempre que eles precisarem. Mas eles têm que fazer o caminho que nós fizemos também. Nós também erramos, também falhamos, também caímos, também fizemos os nossos caminhos, escolhas às vezes menos boas. Faz parte do crescimento, da aprendizagem, da evolução. E faz parte de uma educação baseada em amor incondicional. Mas não tens receio, desculpa interromper, não tens receio que eles apanhem um choque ao perceberem a opinião pública? Determinada opinião pública. Eu ia por aí. Eu acho que eles vão sentir um enorme privilégio por verem como o pai é tão acarinhado e tão admirado por tanta gente que olha para ele como um estandarte de coragem e de liberdade. Tens alguma coisa a dizer às pessoas que não pensam assim? Ou seja, aquelas pessoas que fazem do trabalho delas gozar com outros, em particular contigo. Tens alguma coisa que lhes quisesses dizer? Não, o que diria é o que digo a toda a gente, que é: se são apaixonados por isso, se gostam de fazer isso, se sentem que essa é a missão delas nesta vida e que estão cá para fazer isso, devem continuar a fazer exatamente a mesma coisa. O princípio é sempre o mesmo, tem que haver coerência em tudo.
não é? Então, as pessoas que fazem isso, divertem-se à grande, amam fazer isso, amam escrever esses textos, amam depois partilhar isso. Vou eu dizer agora que sou um defensor que as pessoas devem fazer aquilo que as apaixona só porque é contra mim ou ao meu desfavor dizer que não podem fazer? Jamais. O princípio é o mesmo, a coerência é sempre a mesma. São apaixonadas por isso, se sentem bem a fazer isso, força, porque não há culpa do lado delas. Há uma enorme responsabilidade em mim no significado que eu dou a isso que dizem. Se eu acreditar nisso é que é um problema. Como eu não acredito e a maior parte das coisas nem ouço, eu venho a saber que acontece porque me informam, mandam-me links e eu nem abro os links. Porque eu não gosto de me pôr nessa energia. Porque eu também me conheço. Mais uma vez é uma escolha que tu estás a aplicar. É uma escolha para meu bem. Para meu bem. Porque eu conheço-me. Não ficas curioso? Nunca. Não, isso não tem curiosidade nenhuma. Eu sei que sou uma pessoa impulsiva. Sei como reajo ou reagia quando me tocam em algum lado, injustiças, sei como reajo. Então, para não me levar a essa reação, não ouço, não quero saber. Olha, como é que seria um dia perfeito para ti? Exatamente como os dias que têm sido agora. Escuta uma coisa. Ontem estava na praia, ontem era uma terça-feira, estava na praia, estavam poucas pessoas na praia, algumas, mas poucas. Cheguei à praia às 9h da manhã, fui ao mar não sei quantas vezes, fiz a minha prática de yoga, ali sozinho. Aí eu dizia assim, caraças, que bom que é ser livre. Que bom que é não ter medo. Que bom que é não trabalhar para ninguém. Que bom que é eu poder estar exatamente onde quero estar. A fazer aquilo que eu quero fazer. Portanto, um dia perfeito para mim é um dia em que eu sou livre do princípio ao fim. Que, valha a verdade, Sara, são todos. Sendo que alguns, naturalmente, são mais desgastantes que outros, não é? Estamos a falar de 4 miúdos. Há um desgaste associado para qualquer pai, qualquer mãe, há um desgaste associado, mas eu estou com eles porque eu quero estar com eles. Independente, o desgaste é absolutamente secundário comparado àquilo que eu retiro da relação que vai crescendo entre nós. Às vezes tenho que fazer muitas viagens, mas eu faço as viagens porque eu quero fazer as viagens, não sou obrigado a fazer as viagens. Eu quero fazer, porque a viagem pode-me cansar, mas quando chego ao destino eu quero estar naquele sítio, eu quero estar naquele lugar. Ok? Portanto, um dia perfeito para mim é um dia em que eu me respeito, e na verdade eu respeito-me todos os dias. Agora, há dias que são muito mais cativantes do que outros, porque nós estamos no planeta Terra, estamos dentro de um sistema, e aqui há deveres, obrigações, responsabilidades. Mas eu nunca meto num lugar porque sou obrigado ou porque devo não sei quê. Jamais, não faço fretes. Mas é que eu não faço mesmo fretes. E quem levar a mal porque eu não faço fretes, porventura já não podemos ser amigos, não é? Porque se eu tenho uma amizade e a pessoa me convida para ir a um sítio e eu não quero ir porque não sinto vontade de ir, se a pessoa fica chateada, mas quando fizeste aquilo eu fui. Oh querido, foste porque quiseste, meu. Esta cobrança não faz sentido. Os amigos não se cobram. O marido e a mulher não se cobram. Os maridos e os filhos, os pais e os filhos não se cobram. Não deveriam cobrar-se. Porque se cobram não há amor incondicional. Então se não há amor incondicional, estão aqui a fazer o quê? Não é? Olha, manda uma mensagem aos leitores portugueses. Sim. O que é que gostavas de lhes dizer, para além de tudo aquilo que já dizes no livro? Sim, eu gostava de dizer, eu escrevi isso há pouco tempo, que o livro é uma obra muito maior do que toda a inspiração do seu autor. É uma obra que é lapidada por muitas pessoas, desde quem o escreve, a quem o edita, a quem o produz, a quem o vende e até a quem o lê. Portanto, é uma aliança, um livro para chegar à rua, para chegar às mãos de uma pessoa, é uma aliança fortíssima. O livro não é do autor. O livro é de toda esta gente. E aquilo que eu gostava de dizer é que quando as pessoas que gostam de ler
reconheçam que quando pegam num livro está ali o trabalho, o suor, a inspiração, a dedicação, o amor de muita gente, muito mais pessoas do que aquela que vem na fotografia da badana ou na contracapa. E gostava também de dizer às pessoas, sobretudo àqueles que gostam de escrever, que não tenham medo de pôr as suas obras aqui fora, desde que seja em verdade, em conformidade com a verdade delas, que as ponham aqui fora. Porque como eu ouvi há muitos anos atrás, alguém me disse, na vida tudo passa, os livros ficam. E se em algum livro ficar uma verdade tua, tu ficas também, para sempre. No meu caso, já vai em 14. Obrigada. Obrigado eu. Mas para descontrair, Sim. queria fazer um pequeno jogo contigo. Um joguinho? Sim. Vamos embora. Umas perguntas rápidas. Vamos embora. Temos tempo ainda, não? Perguntas rápidas, são só 10. Vamos embora. São rapidíssimas. As perguntas e as respostas são rápidas também? Claro que sim. Então, bora. Acho que sim. Bora, anda. Posso? Se podes. Campo ou praia? Praia. Ai, praia. Vamos embora. Bola de Berlim ou pastel de nata? Pastel de nata. Ainda vou ter que comer 4. Discoteca ou serão em casa? Serão em casa. Andar ou correr? Andar. Manhã ou noite? Manhã. Cães ou gatos? Cães. Carne ou legumes? Como? Carne ou legumes? Legumes. Televisão ou livros? Livros. Doce ou salgados? Doces. Terror ou comédia? Comédia. Mentira reconfortante ou verdade difícil? Verdade difícil. Café ou chocolate? Café. Avião ou cruzeiro? Avião. Herói ou vilão? Herói. Obrigada. Obrigado eu. Agora sim. Que grande maravilha. Feito. Grande maravilha.